Olá, pessoal. Professora Gabriela de Biologia. Estou aqui novamente para resolver mais uma questão do Enem com vocês. Prova amarela, questão de número 118. Acompanha comigo aí na tela. A distrofia muscular do Duchenne é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene. Nesse caso, elas eram heterozigóticas. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, a distrofia muscular, enquanto sua irmã apresentava fenótipo normal. A diferença na manifestação da distrofia entre as gêmeas pode ser explicada pela. Então, veja bem, pessoal, ele trata claramente aí na questão que a distrofia muscular é uma doença, né, que afeta os cromossomos sexuais, de forma específica, os cromossomos X. Então, vamos reproduzir aqui o cromossomo das gêmeas, né, X e X para cada um, e vamos analisar a questão dos genes, dos alelos. Ele diz claramente também que elas eram heterozigóticas, então vou colocar aqui azão, azinho para uma, colocar aqui azão, azinho para outra. Então, veja bem, ele diz mais uma coisa, te dá mais uma informação aqui no enunciado. Diz que o alelo mutante, ele é recessivo, né? Então, já fica claro, entendido para a gente, que o alelo que caracteriza a distrofia muscular é esse Azinho bem aqui, que as duas apresentam. Como se trata de gêmeas heterozigóticas, então elas apresentam a mesma constituição genética, o mesmo patrimônio, a mesma herança materna e paterna. Só o que explica uma delas apresentar, manifestar a doença e a outra não? Veja bem, durante o processo de formação cromossômica feminina, os cromossomos sexuais, como eles são iguais, aleatoriamente, um deles, um dos X, ele é desativado completamente. Ele vira o que a gente chama de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Então, de forma aleatória, um dos X do cromossomo sexual feminino é desativado. Então, eu tenho aqui uma cromatina sexual para uma cromatina sexual para outra. Só que o que acontece? Em uma das gêmeas, o corpúsculo de Barr, a cromatina sexual foi desativada para o alelo dominante, ou seja, o alelo que não manifestava a doença, o alelo normal. Consequentemente, essa primeira das gêmeas, uma dessas gêmeas aqui, ela vai ser portadora desse alelo recessivo, desse alelo mutante, porque o cromossomo ativo para ela é esse aqui. Então, ela vai ser portadora e ela vai manifestar a doença. Já a outra gêmea, né, foi desativado justamente o cromossomo sexual que carregava o alelo mutante. Então, ela não manifestou a doença, ela manifesta o alelo dominante, o alelo que não trata da doença, tá? Então, mais uma questão relacionada com citologia do que propriamente com genética, como ele traz no enunciado. Só que agora vamos analisar as alternativas e vamos já eliminando aí as que não tem nenhuma relação com o enunciado. Na letra E, ele traz o seguinte: dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. Pessoal, ele traz no enunciado claramente explicando que o alelo mutante é um alelo recessivo. Então, não tem lógica, não tem como haver aí um caso de dominância incompleta. Na letra B, ele diz: falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. Não há separação de cromossomo sexual durante a separação dos embriões. Não há como acontecer meiose durante esse processo. A letra C diz recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões. Então, recombinação cromossômica fica subentendido que houve uma meiose. Também descartamos completamente essa alternativa. Letra D, inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior, ou seja, após a divisão, né, dos embriões, que resulta aí no que a gente viu no slide anterior, que eu mostrei para vocês claramente o que houve aí nas gêmeas, né? Então, a alternativa correta aí seria a letra D. Só que a letra E diz o seguinte: origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas
e a origem materna na outra. As gêmeas são idênticas, elas têm o mesmo patrimônio genético de herança materna e de herança paterna também, tá? Então, a gente tem como alternativa correta aí a letra D, que ele traz, né, o exemplo da cromatina sexual, que aparece aí durante a formação dos cromossomos sexuais femininos. Então, olha só, acompanha comigo aí a resolução das próximas questões, né? Estaremos juntos daqui a pouco. Grande beijo e até a próxima.